Fique em nós. Então nós te louvamos e agradecemos pela vida da Isabela, que o Senhor seja com ela em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Vocês estão bem? Eu já estou querendo chorar. O Senhor é bom. Feche seus olhos mais uma vez. Toma esse lugar, Jesus. Faça da maneira que o Senhor quer. Eu me coloco à sua disposição, Jesus. Que os nossos olhos estejam em Ti. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Sua voz. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo privilégio de compartilhar a Sua palavra com a Sua igreja, com a Sua noiva. Amém. Amém. Tá aí. Eu brinquei mais cedo que esse girassol aí foi uma forma de falar quem ia pregar, sem colocar o nome da pessoa que ia trazer a mensagem. E eu fico muito feliz por essa oportunidade, muito grata, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre uma vida de verdade. Uma vida verdadeira. E foi muito legal como isso surgiu, porque o Mauro falou comigo, e um dia depois de receber esse convite, eu estava lá na minha casa, e aí era dia de Santa Ceia, e antes disso eu estava lá assistindo uma pregação, e aí no final dessa pregação, o pregador ele abriu a oportunidade para que algumas pessoas pudessem fazer perguntas, pudessem compartilhar alguma coisa que eles quisessem. E então um rapaz se levanta ali no meio daquelas pessoas e ele começa a falar um pouquinho e ele diz assim, nas minhas palavras, tá? Ele diz que ele era novo por ali. E ele não sabia muito bem do que se tratava muita coisa, porque as pessoas que estavam ao redor dele ainda eram pessoas que não conheciam o Senhor. Então ele era novo nessa caminhada, ele era novo naquela igreja. E era como se naquele momento ele estivesse fazendo um pedido de ajuda ali. E aquilo marcou o meu coração ali naquele dia. Eu olhei para aquilo e eu falei assim, Senhor, olha a coragem desse rapaz, olha a coragem desse homem. Coragem esta que muitas vezes eu e você não temos. Coragem essa que vai muitas vezes se perdendo ao longo da nossa vida. Ele levantou num lugar completamente desconhecido, para pedir ajuda, para reconhecer o lugar que ele estava. E aí imediatamente, eu vou ler para ficar bem real aquilo que o Senhor me falou no dia. Imediatamente veio algo muito forte no meu coração. Reconheça o lugar onde você está hoje, independente de quantos anos de caminhada que você possa ter. A sua sinceridade e vulnerabilidade vão te levar a um lugar que você ainda não conhece. Imediatamente isso veio ao meu coração. Na mesma hora eu peguei o meu celular e eu anotei. E naquele momento eu senti que tinha a ver com aquilo que o Senhor queria compartilhar conosco hoje. Nós vivemos em uma geração e em um tempo onde nós gostamos da verdade. Quando
quando nós olhamos para a nossa rede social, e se eu perguntar aqui para vocês, na maioria, a maioria de repente vai falar isso, que gosta de ver conteúdos de pessoas que mostram o seu rosto, sem maquiagem, sem filtro, vivendo a vida delas assim como ela é. A maioria de nós gostamos disso. Se nós formos olhar na questão de marketing, nessa questão de rede social, a gente vai perceber várias pessoas falando: nossa, você é dono de uma determinada marca, apareça, se mostre fazendo. Pessoas consomem pessoas. É necessário, você ver a realidade para se conectar com a realidade, porque nós nos conectamos com pessoas. Eu falo isso, quem está perto de mim sabe o quanto eu amo a verdade, o quanto eu amo pessoas que são de verdade, independente da forma que ela seja. Eu costumo falar que eu gosto de doido. Sabe por quê? Porque doido é muito de verdade. Ele não mascara muito o que ele é, sabe? Senão ele não seria doido, Porque já está meio fora ali da caixinha. Nós gostamos muito disso. Só que tem uma frase da Brené Brown, não sei se vocês já leram esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que fala assim, nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente, que o que temos para oferecer não seja o bastante sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Vocês concordam com isso? Isso é tão real. Nós amamos a verdade, nós queremos que as pessoas sejam verdadeiras, que as pessoas se mostrem como elas realmente são. E às vezes nós como líderes, às vezes exigimos isso daquelas pessoas que nós acompanhamos. Queremos que elas sejam de verdade, queremos que elas sejam vulneráveis, que elas se exponham. Mas muitas vezes nós não nos colocamos nesse lugar. Muitas vezes. Nós não colocamos a nossa face a essa disposição, a essa exposição. Por que será que isso acontece? É fácil ser vulnerável? O que é ser vulnerável? Não é fácil, não. Ser vulnerável é se expor. Se expor como você é. Com os seus pensamentos, com os seus medos, com as suas mazelas, com os seus erros. Isso não é fácil, muitas vezes. Mas sabe, é tão libertador. É tão libertador ser de verdade. Isso traz cura para as nossas vidas. Sabe o que é ser vulnerável? Eu gosto sempre de falar sobre vulnerabilidade usando esse exemplo. Ser vulnerável, eu não sei se vocês já tiveram um sonho assim. Eu já tive, é horrível. Sabe quando você sonha que você está sem roupa no meio de um monte de gente? Às vezes nesses lugares, que são mais cheios de pessoas, às vezes num aeroporto, numa rodoviária. Eu sonhei que eu estava tomando banho no meio de uma feira. Uma vez. E foi desesperador, porque eu estava ali sem roupa, despida, e as pessoas todas ao redor. Então eu gosto de explicar a vulnerabilidade dessa forma, porque é isso. É você tirar essa roupa, é você tirar a maquiagem, é você tirar, sabe? Aquilo que encobre quem de fato você é e mostrar. Às vezes assusta. Às vezes vai assustar. E não é sobre ganhar e sobre perder. Não é sobre isso. É sobre ser corajoso. É sobre ter coragem para se expor. Quando eu olho para esse homem, nessa pregação que eu falei para vocês, ele teve coragem de se expor.
E porque ele teve coragem de se expor, sabe o que aconteceu naquele dia? Ele recebeu palavras do Senhor. Naquele dia ele foi batizado pelo Espírito Santo, porque ele teve coragem de mostrar quem ele era. E muitas vezes, ao longo da nossa vida, nós vamos perdendo isso. E parece que quanto mais velhos nós ficamos, mais difícil se torna colocar o nosso rosto à exposição como de fato nós somos. Porque afinal de contas, se a essa altura do campeonato, com 11 anos de conversão, eu falar que eu nunca li a Bíblia, caraca, que vergonha isso. Falar que eu preciso de ajuda com algumas coisas que eu já devia ter vencido há muito tempo atrás. Que vergonha isso, Isa. Não dá. Isso é muito vergonhoso. E aí, a gente perde tanto. Nós perdemos tanto. Por não ser de verdade. Por não reconhecer que nós precisamos de ajuda. Enquanto eu estava vendo, alguns ensinamentos vieram ao meu coração. E o primeiro deles, que veio ao meu coração naquele momento, foi Mateus 18, do 3 ao 4. Se puder utilizar a linguagem NVT, por favor, porque no próximo eu vou precisar dela, então talvez facilite aí para vocês. Mateus 18, 3 ao 4. 3 e 4. Mateus 18, 3 e 4 diz assim: E disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Sabe por que isso veio ao meu coração? Porque ele era um novo convertido, e às vezes nós colocamos o novo convertido, aquele que conhece, né, há pouco tempo a palavra, o Senhor, e começa a caminhar, nós comparamos ele com a criança. E como que a criança é? Criança costuma ser bem sincera, não é? Costuma ser uma característica que a gente vê nas crianças. Elas são sinceras, se ela gosta, ela gosta, se ela não gosta, ela não esconde muito aquilo. E outra coisa, a criança, ela é um aprendiz da vida. E porque ela é um aprendiz da vida, tem um monte de coisa que ela não sabe. E ela não tem vergonha de falar que não sabe, ela pede por ajuda. E olha só o que Jesus fala para mim e para você. Sejam como elas. Sejam como as crianças. Sejam humildes como as crianças. Delas pertence o reino. E uma outra passagem, um outro ensinamento também veio ao meu coração. E esse agora está lá em Romanos 12. Romanos 12, o versículo 3. É o versículo 3 até o 8, para quem quiser anotar. Mas, a princípio, eu vou ler só o versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha Paulo dando aí uma advertência para mim e para você. E aí ele chama a nossa atenção para quê? Para a importância de nós nos conhecermos. Para a importância de nós fazermos uma autoavaliação sincera sobre quem nós somos, sobre onde nós estamos, sobre o que nós estamos fazendo hoje. Sobre como nós nos vemos e como nós nos apresentamos para as pessoas. E ele fala, olha, não faz uma autoavaliação mais, maior daquilo que você é. E às vezes a gente tem esse medo
de pedir ajuda, porque eu já alcancei uma posição mais elevada. Parece que pedir ajuda, parece que ser de verdade, reconhecer que erra, que tem falhas, que tem medos, que sente, vai me fazer voltar. E não é bem assim. Não é dessa forma. Então, o que é ser de verdade, Isabela? Ser de verdade é reconhecer a sua medida. Como Paulo disse, aqui nesse versículo que nós lemos. É reconhecer, e não somente reconhecer, mas aceitar a medida, a porção que Deus colocou dentro de mim. Afinal de contas, quem nos criou? Foi o Senhor. Foi Ele que me criou, foi Ele que te criou, foi Ele que depositou dentro de mim, dentro de você, a porção que você carrega. A medida que você carrega, a medida que eu carrego. Ser de verdade é sentir. Ser de verdade é ter dias bons e ter dias maus. Ser de verdade é acertar, mas também é errar. Ser de verdade é ter convicção e também ter dúvida. Ser de verdade é ter paz, ser um pacificador, mas ficar nervoso às vezes também. Isso é ser de verdade. E muitas vezes nós enfrentamos conflitos e lutas porque nós queremos nos colocar em uma posição de não errar de jeito nenhum, de não ficar nervoso de jeito nenhum. Você não está sozinho nessa. Sabia que eu tive que fazer terapia para entender que eu podia sentir? Que eu não era uma máquina, que eu não era uma super-heroína, que só ia ter sentimentos bons, que ia acertar sempre, que ia fazer tudo certo sempre. E talvez seja assim com algum de vocês também. Ser de verdade é ser exatamente como Deus te criou para ser. Isso é ser de verdade. Não é ser aquilo que eu idealizo. Não é ser aquilo que eu projeto, porque muitas vezes nós nos projetamos em pessoas ou fazemos projeções irreais. Ser de verdade não é isso. Ser de verdade é ter uma identidade firmada no Senhor. Ter uma identidade firmada naquilo que Ele me projetou para ser. E aí a gente enfrenta muitas dificuldades. Por que será que muitas vezes nós não conseguimos ser de verdade, então? E a primeira coisa que a gente identifica, que eu identifico, são as comparações. Você já percebeu o quanto nós nos comparamos? O quanto nós nos comparamos com as pessoas que estão ao nosso lado, com aquelas pessoas que às vezes nós admiramos, com aquela pessoa que às vezes você nunca nem tomou um café com ela ou trocou 2 palavras com ela. Mas a gente se compara. E aí essa comparação dificulta esse processo. E é engraçado porque a gente às vezes carrega uma frase de eu não importo não com o que as pessoas pensam. Não, eu não ligo não para o que o outro vai falar, porque o outro vai pensar ao meu respeito se eu fizer X ou Y. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós somos feitos biologicamente para sentir, para nos preocuparmos com a opinião. Então a questão não é se preocupar com a opinião do outro, mas é escolher com quais opiniões nós vamos nos preocupar. Tem opiniões que são muito relevantes na nossa vida, mas não são todas. E aí que eu preciso me atentar.
Existe uma opinião suprema e essa é a opinião do Senhor. E eu preciso me preocupar com a opinião do Senhor a respeito da minha vida. Eu preciso me preocupar também com opiniões de peso da minha liderança, do meu discipulador, que está ali perto de mim, que me conhece. Mas por nos preocuparmos tanto com a opinião de todo mundo, com a opinião de gente que não conhece a gente, com opiniões, enfim, nós deixamos de viver tanta coisa no Senhor. Nós deixamos de desfrutar de lugares tão profundos que Ele reservou para nós. A gente acaba se colocando em padrões e tentando se encaixar em padrões. E padrões no plural, porque, poxa, são tantos padrões. Mas existe um padrão e esse padrão é o do céu. É nesse padrão que eu preciso me encaixar. Sabe? Ser de verdade nos posiciona. Ser de verdade nos coloca no lugar onde nós devemos estar. E essa é a parte mais legal. O resto era a introdução. Ser de verdade. Sabe onde nós encontramos quem realmente nós somos? Na nossa história. Sabe onde nós realmente encontramos quem nós somos, quem nós nascemos para ser? Na nossa história, na nossa casa, na nossa família. Naquilo que nós vivemos. Nas nossas características. Olha isso. As minhas características revelam quem eu sou. As minhas habilidades, os meus dons, também revelam quem eu sou. E se nós continuarmos aquela passagem que eu falei com vocês, de Romanos 12, do 3 ao 8, a gente vai perceber exatamente isso, que ser de verdade nos coloca no lugar que nós precisamos estar. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Olha isso. Primeiro ele fala para a gente examinar e fazer essa autoavaliação a respeito daquilo que nós somos, da medida que Deus depositou dentro de nós. E em seguida ele vai falar a respeito do corpo. Gente, de verdade, eu amo essa diversidade. Eu amo que eu sou diferente do Arthur, que eu sou diferente da tia Sandra, que eu sou diferente do JP, do Mauro, da Gabi, porque cada um carrega a sua porção e nós juntos movimentamos o corpo. Porque se eu fizer o que o outro faz e o outro também, a gente começar a se imitar, esse corpo não vai funcionar bem. Então, uau, que bom! Que bom que nós somos diferentes. E quando eu não sou de verdade, eu assumo a mesma posição do outro. E aí é problema. Quando eu assumo a mesma posição do meu irmão. Quando eu sou mão e quero ser pé.
ser de verdade nos posiciona. E como eu disse, nós encontramos quem de fato nós somos na nossa própria história. E aí tem uma passagem lá em Lucas 7, do 1 ao 10, que fala um pouquinho sobre isso. Pode deixar só o versículo 4, por favor. Mas essa história, essa passagem, ela vai contar a história de um centurião, que o servo dele ficou doente e ele, os amigos dele foram chamar Jesus para ir até lá. E no meio do caminho, quando Jesus já estava indo, ele fala que pede para os amigos dele irem falar com Jesus. Jesus, eu não sou digno de te receber na minha casa. Eu sei que existe autoridade sobre o Senhor, então se o Senhor ordenar daí, o meu servo ele vai ficar bom. Porque eu reconheço essa autoridade. Porque eu também, na posição que eu estou, se eu pedir os meus servos, vêm, eles vêm, vão, eles vão. Esse é o cenário, esse é o contexto. E aí, quando os líderes estavam lá falando com Jesus, eles disseram, os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo, ele merece a sua ajuda. Próximo. Pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Olha só. Os líderes foram falar a respeito daquele homem. E eles falaram que ele ama e porque ama, até construiu uma sinagoga. Primeira coisa que nós observamos é que aqueles líderes que caminhavam com aquele homem, eles conheciam, existia uma verdade naquele homem. E era uma verdade que não era expressa só com palavras, porque eles não falaram assim, ele ama apenas. A gente gosta de falar isso, falar que ama é muito fácil. Mas eles continuam falando, ele construiu um lugar. É um amor demonstrado, é um amor na prática. Aqueles homens, esses líderes, eles conheciam a história desse centurião. Eles conheciam, sabe? Nós somos conhecidos e reconhecidos pela nossa história. Nós somos conhecidos e reconhecidos por aquilo que nós construímos diariamente, por aquilo que nós fazemos diariamente, por aquilo que nós somos através disso. E eu não falo só sobre uma história do passado, sobre algo que aconteceu ao longo da minha vida, mas eu falo também sobre aquilo que nós construímos todos os dias. Todos os dias eu faço algo, eu tomo uma decisão, alguma coisa acontece no meu dia. E essa coisa que acontece no meu dia colabora com a construção da minha história. E aí nesse ponto, é um ponto muito chave para nós entendermos e pensarmos, refletirmos o que eu tenho construído. Qual é a história que eu tenho construído? Será que eu tenho só idealizado? Nós somos bons em idealizar. Nós somos bacana nisso. Ai, podia ser daquele jeito, daquele outro. Temos sonhos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Visão não carrega autoridade. História carrega autoridade. O que nós vivemos, aquilo que nós construímos, é que carrega autoridade. Não é apenas uma visão e a gente lembra claramente de alguém que teve um sonho. Gênesis 37, José. Ele sonhou, teve uma visão, contou para os irmãos, foi esculhambado. A Bíblia diz que os irmãos dele passaram a odiar ele mais ainda. Já não gostavam então, né? Então eles passaram a odiar ainda mais por causa daquilo.
Até então era um sonho, era uma visão. Mas a história não acaba aí. José, ele continua. E aí chega um momento que os irmãos dele encontram com ele. O plano já é diferente. É engraçado que a gente critica os irmãos de José. Mas como assim? O irmão foi contar o sonho, uma visão. E aí eles esculhambam tudo. Pega José, vende José. A gente gosta de criticar alguns personagens da Bíblia, né? A gente está lendo e escandaliza. Nossa, mas como assim esse povo está pecando desse tanto? A gente faz isso muito. Não sei vocês, mas vira e mexe, eu estou lá lendo e falo, não acredito que fez isso de novo. Mas aí a gente olha para nós, para o nosso contexto. E aí a gente tem muita dificuldade também em reconhecer a autoridade em quem não é experimentado. É difícil isso. Sabe? Quando está só no plano do sonho, quando está só no plano da visão. E aí quando, por exemplo, vou dar um exemplo tranquilo para a gente. Às vezes vem uma pessoa dar um conselho para nós. E aí aquela pessoa nunca passou por aquela situação que você está vivendo. A gente aceita bem? Não. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes porque... não, mas ela nem viveu isso que eu estou vivendo. Ela nem passou por isso que eu estou passando. Como que ela quer me dar um conselho? A gente tem. É natural de nós fazermos isso, né? Termos esse tipo de atitude. Aí chegam os irmãos de José. E aí eles chegam lá. A história já era outra. José já estava em uma posição diferente quando eles chegam lá no palácio. E aí eles precisaram se submeter à verdade. Por quê? Porque já não era mais uma visão, era uma história. Qual é a história que você carrega? Qual a história que eu carrego? É nessa história que existe autoridade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Luciano Subirá, vou dar um exemplo claro aqui para nós. Ultimamente ele tem falado sobre o quê? Cuidado do corpo. Com muita autoridade. E por que com muita autoridade? Porque ele viveu todo um processo. Ele construiu essa mensagem. E hoje ele está compartilhando conosco. Se eu quiser replicar essa mensagem dele, eu consigo? Você também. Por quê? Conhecimento. Poxa, eu pego o meu celular, estudo, vejo 200 vezes a pregação dele e aí eu consigo replicar. Mas ao replicar essa mensagem, não vai ser igual. Eu posso falar as mesmas coisas que ele. Durante a palavra dele, a gente vê muitos testemunhos. Eu tenho os mesmos testemunhos? Não. Eu vivo essa vida de cuidado com o corpo? Não, ainda, em nome de Jesus. Não. Onde está a autoridade? Na história. Naquilo que ele carrega, naquilo que ele vive, naquilo que ele experimenta todos os dias. Não é só conhecimento. Nós precisamos parar um pouquinho e pensar. Não é só estudar. Não é só decorar a respeito de algo. Não é só ver alguém fazendo e ir lá e copiar e fazer igual. É sobre uma vida. Uma vida de experiências, uma vida real, uma vida de verdade, uma história de verdade. E aí eu vou compartilhar sobre algo que talvez ele não vá compartilhar, o Luciano Subirá não vai compartilhar porque ele não viveu. Mas eu vivi, e aí eu posso
transmitir isso de uma outra forma. Eu posso transmitir isso com autoridade, com verdade, naquilo que eu falo. É diferente. Eu não sei se vocês conseguem perceber essa diferença. Recentemente, agora, nós vimos tantas homenagens ao nosso pastor Ari. Eu ficava olhando para todas as homenagens, para tudo, tão admirada, porque foi uma vida de verdade. Foi uma vida de verdade, uma vida com tanta autoridade e, consequentemente, deixou um legado tão lindo. Se isso não me leva a refletir, se isso não te leva a refletir, gente, tem alguma coisa de errado. E se eu quero deixar um legado, e se hoje eu estou me preocupando com a história que eu estou construindo, alguma coisa precisa ser diferente hoje, porque a decisão que eu tomo hoje, ela repercute. A decisão que eu tomo hoje, as escolhas que eu faço hoje, sendo de verdade, elas têm o poder de mudar muitas gerações. Isso é muito forte. Será que eu tenho cooperado ou não com o meu legado? Será que as escolhas que eu faço têm cooperado ou não com o meu legado? Se não tem cooperado, é hora de nós começarmos a pensar, a refletir sobre isso. Quando eu olho para a minha vida, a Isabela que existe hoje, só existe porque um dia decidiu ser de verdade. Mesmo com muitos medos. Mesmo com muita dificuldade. Porque, nossa, se eu for de verdade, será que as pessoas vão ficar? Será que as pessoas vão gostar de mim? A gente às vezes tem essas preocupações. A Isabela de hoje só existe porque ela precisou reconhecer erros, confessar erros, pedir ajuda e melhorar. E não foi quando eu estava lá no começo. Não foi. Não foi quando eu era uma nova convertida. Foi quando eu já tinha anos de caminhada. E eu estou contando isso aqui para vocês para encorajar cada um de vocês a tomar hoje essa posição e ser de verdade. Ter uma vida de verdade não significa ter uma vida perfeita. Significa entregar o que você tem. E para finalizar, eu acho que eu já estou estourando um pouquinho o tempo. Eu quero ler uma última passagem com vocês. Está lá em João 6, 8 a 10. E antes de começar a ler, eu queria te perguntar. O que tem aí dentro da sua capanguinha? O que tem aí dentro? Você consegue olhar? Você consegue olhar para a sua história e reconhecer aquilo que você tem carregado? Eu gosto muito dessa passagem e ela tem me marcado nesses últimos dias. Falei sobre ela no sábado passado e eu queria finalizar também com ela. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou. Próximo. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu. Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Existia um menino. Ele tinha uma capanguinha lá. E dentro dela tinha 5 pães e 2 peixes. Dentro dela tinha 5 pães de cevada. E quando eu estava estudando sobre isso,
foi tão interessante saber que está escrito cevada ali, não foi por acaso. Esses pães, naquela época, né? Eram os pães mais econômicos. Eram os pães que os pobres comiam. E aí não é 5 peixes, porque se eu falar 5 peixes, parece que é um peixão grande. Não. Eram 2 peixinhos. Peixes pequenos. E alguns estudos chegam a falar que é do tamanho de sardinha. Sabe sardinha? Peixes pequenos. E esse menino, ele entregou tudo que ele tinha. Parecia pequeno. A pergunta de André, será? Isso não vai alimentar todo mundo. Mas ele colocou à disposição do Senhor. Sabe, a minha história, a sua história, que muitas vezes nós colocamos como insignificante. Eu não tenho muita coisa para oferecer e por isso que eu fico tentando imitar as pessoas. Eu não tenho muita coisa para oferecer e por isso que eu fico, às vezes, buscando tanto conhecimento para suprir. Sabe, eu não tenho muito para oferecer e por isso que eu guardo, eu retenho, eu não mostro para ninguém porque eu tenho vergonha. Se esse menino, nesse momento aqui, não entrega tudo o que ele tinha, um milagre. Ele privaria tantas pessoas de testemunhar de um milagre. Você está entendendo? Aquilo que você carrega pode fazer parte de um milagre do Senhor. Os seus 5 pães e os seus 2 peixes podem fazer diferença em uma multidão. Para uma multidão, olha, 5.000 homens se alimentaram de 5 pães e 2 peixinhos. Vou até falar de novo. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É muito egoísmo da nossa parte reter aquilo que Deus colocou dentro de nós. É muito egoísmo da nossa parte. Por vergonha, por se preocupar tanto com nós mesmos, com a nossa reputação, com aquilo que... Tem uma multidão para ser alimentada com isso que está aí dentro de você. Sabe? Eu já tive muita vergonha da minha história. Muita. Eu não queria ter vivido muita coisa que eu vivi. Foi difícil pra caramba. Um dia eu recebi uma palavra ali dentro daquela salinha ali da consolidação. O Senhor falou comigo. Sabe aqueles lugares de muita dor que você já teve? O Senhor curou e tem muitas mulheres esperando você com isso. Naquele dia eu entendi que isso eram meus 5 pães de cevada e os meus 2 peixinhos. E é por isso que tem esse girassol aqui hoje. Porque naquele dia, entendendo quais eram os meus 5 pães e os meus 2 peixes, eu coloquei à disposição do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, tem um monte de girassolzinho aí. E às vezes as pessoas já olham para o girassol e já lembram de mim. Isso começou a ser parte da minha identidade. Não retenha. Seja de verdade. Não tenha vergonha. Se é doido, seja doido. Se é engraçado, seja engraçado. São as nossas características. Eu falo alto, eu tenho vergonha. Tudo bem que tem que ser equilibrado. Mas, seja você. Seja aquilo que Deus projetou. Isso diz respeito a tantas coisas. Às vezes a maneira
de ser, a maneira de vestir. Às vezes ninguém gosta do jeito que você se veste, mas você gosta. E isso vai criar conexões na sua vida. Vai te conectar com pessoas. E a partir disso, você vai poder ser um agente de transformação, vai poder alimentar essas pessoas. Se coloque de pé. Existe uma história para você construir. Nos nãos que você diz hoje, nas escolhas que você diz. Afinal, para ser uma parte, um membro do corpo, você vai ter que deixar de ser outros. Novamente, eu quero ler aquela primeira frase que o Senhor colocou no meu coração. Reconheça o lugar onde você está hoje. Independente de quantos anos de caminhada você possa ter. A sua sinceridade e a sua vulnerabilidade vão te levar a um lugar que você não conhece. Eu queria deixar isso frisado. Independente se você tem muitos anos de conversão ou você tem poucos anos, independente disso, reconheça hoje. Às vezes, tudo que você fez até hoje não é tão compatível com aquilo que o Senhor te projetou, mas não tem problema. Se você reconhecer hoje, você tem hoje, a partir de hoje, a chance de ser diferente, de construir um legado, de construir uma história que vai marcar gerações. Existe um tesouro aí dentro de você. Existe um tesouro dentro de nós, vasos de barro. Não há lugar melhor de se encontrar do que na presença do Senhor. Não há lugar melhor para reconhecer quem nós somos. É no nosso lugar de intimidade com Ele. Feche os seus olhos agora. Aliás, antes de fechar os olhos, desde o início o Senhor está me incomodando. Pega o seu celular. Pega o seu celular, rapidinho. Se você tiver um espelho, pode ser, mas eu acho que geralmente a gente não anda com espelho no bolso, né? Pega o seu celular aí, coloca na câmera frontal. Olha para você. Olha aí no fundo dos seus olhos. Tem gente rindo, né? Tá meio feio? Sabe essas características aí? Existe uma história nesse rosto. Existe uma história. Pode ser que tenha alguma marquinha. Eu tenho umas cicatrizes aqui. Fazem parte da história que nós temos construído. Olha. Olha bem fundo para essa história. Quantas coisas já foram vividas. Às vezes tem uns aí com o cabelinho já mais branco. Quantas experiências. Você consegue identificar os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos aí? Gravem isso. Quando ficar difícil, olha no espelho. Olha para os olhos de Jesus. Bem no fundo dos olhos de Jesus. Eu imagino os olhos de Jesus como um espelho onde eu posso me ver através dele. Se veja nessa perspectiva.
na perspectiva do que Deus te criou. E não tenha mais vergonha. Não esconda a sua bolsinha, a sua capanguinha. Vai lá, pega e entrega. Feche os seus olhos e começa a entregar isso para o Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-nos aqui. Perdoa-nos, Jesus, porque por tantas vezes nós não temos sido de verdade. Nós não temos honrado a medida que o Senhor depositou em nós. Perdão, Jesus. Fala com Ele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser e eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Eu vou construir. Que isso seja uma verdade. O Senhor é o nosso fundamento.
Amém. Graças a Deus. Que possamos ser uma vida de verdade. Um livro aberto diante de Deus. E esses dias um jovem me mandou uma mensagem, falou para mim: Altinho, eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu não consigo mais caminhar sem Jesus. Aí eu marquei com ele, ele veio domingo. E domingo, quando ele veio para a igreja, ali ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu falei: a partir de hoje, você vai ser uma vida de verdade, transparente, diante do seu Criador. E diante dessa palavra, você que é o nosso convidado, e certamente no momento que a Isa estava falando, ministrando a palavra do Senhor, você certamente estava fazendo uma reflexão aí no seu coração. Se você precisa ter uma mudança radical na sua vida, se algo de errado está acontecendo na sua vida, se você entende que não está legal, hoje é uma oportunidade única de você reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, eu quero te fazer um convite. Se você quer aceitar hoje Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e mudar radicalmente a sua vida, eu quero te convidar a estar juntamente aqui comigo. Você quer aceitar esse Jesus Cristo que nós pregamos e que nós vivemos aqui no nosso coração nessa noite? Se você quer fazer essa aliança, eu quero te convidar a estar aqui na frente. Existe alguém aqui nessa noite que quer aceitar esse desafio na sua vida? Tem alguém aqui que quer renovar a sua aliança com Deus, quer ter sua vida mudada e começar uma nova caminhada com Jesus? Eu vou pedir para Camila ministrar mais uma canção. E eu quero que você feche seus olhos. Todos vocês. Se você entende que você quer fazer uma aliança com Jesus, você entende que você não tem sido legal, que você tem caminhado por alguns caminhos que tem te levado à perdição, tem te levado por caminhos que tem desagradado a Deus, e eu vou estar te esperando aqui, em cima desse palco. Enquanto isso, a Camila vai ministrar uma canção. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Há mais alguém? Você pode vir. Sabemos que é uma decisão muito importante. Um dia eu fiz essa decisão com 12 anos. E ele mudou radicalmente a minha vida.
quero dizer que vocês são muito importantes para Jesus. Está chegando mais gente. Amém. Pode ser mais forte? Isso. Que bom que vocês estão tomando essa decisão importante na vida de vocês. Estão abrindo seus corações e sendo de verdade diante de Jesus. Reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. Mas pode ter certeza que através dessa decisão que vocês estão tomando, Jesus está entrando no coração de vocês. E a partir de hoje, vocês vão ser uma nova vida. Ele vai trazer verdadeira paz, uma alegria que se renova a cada manhã. E vocês podem contar conosco a partir de hoje. Sabe por quê? Porque vocês estão ganhando uma grande família. Olha para trás e receba todo o nosso abraço. Toda essa família está com vocês a partir de hoje. Amém? E o seu amor é tão grande, incondicional. E Deus te ama. E Ele está sempre de braços abertos para ti. E Deus te ama. E o seu amor é tão grande. Então para eles, Deus. E Deus te ama. E Ele está sempre de braços abertos para ti. Aleluias. Amém. Queremos mais um tempinho de vocês. Vocês podem acompanhar a Sandra, a pastora Sandra. Tem um recadinho para dar para vocês. Vocês vão receber ali um presente. Galera, vamos dar uma salva de palmas para essas meninas corajosas. Essas meninas que tomaram a decisão mais importante na vida delas. Amém? Bom, vocês estão liberados. Vocês precisam ir embora, mas eu quero lembrar que está chovendo, então a gente tem ainda mais um tempo de comunhão aqui. Camilinha vai ministrar mais uma canção, amém? Amém, queridos? Então está chovendo demais lá fora, então vamos ter mais um tempo de comunhão, de adoração aqui. Cumprimente seu irmão, dê um abraço nele, que possa ser amanhã um domingo abençoado para nós. Deus ama vocês. Amém?